Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, nossa live de terça-feira. E hoje eu até atrasei um pouquinho, ó, 8h08 nesse momento, porque eu tô com uma inspiração muito grande pro conteúdo da noite. De manhã eu fui lá nos stories e falei que eu ia falar sobre planejamento, organização. Eu tinha preparado um material, um conteúdo bacana sobre isso, mas agora tomei um banhão depois da academia e tive uma inspiração muito grande sobre um conteúdo importantíssimo para você que é coach, terapeuta, profissional de desenvolvimento humano, para a gente falar sobre sessões de crenças. Por que você não vai fazer muitas sessões de crenças com o seu cliente? Quais são os benefícios e os malefícios? Já parou para pensar sobre isso? Sabe quais são? Então fica comigo nessa live que você vai entender tudo passo a passo, tudo certinho, como funciona essas sessões. Então eu vou pedir para você que está chegando agora já clicar aqui no aviãozinho. Vamos lá, vou fazer junto com vocês. Boa noite, Rê! Vamos convidar todo mundo, o pessoal chegando aqui, convida todo mundo da sua lista. Você que quer trabalhar na área desenvolvimento humano, que é coach, que é terapeuta, que quer trabalhar com isso, então vem, convida todo mundo aí da sua lista, vamos falar sobre esse assunto. Oi, Val! Seja bem-vinda. Então vamos lá, profissionais da área do desenvolvimento humano, coaches, terapeutas, vamos falar? Vamos conversar? Então vamos lá. Olha só, é aulão, tá? Aulão hoje vai estar uma delícia. Então vamos lá, vamos começar a entender quando você, profissional, vai fazer uma sessão de crenças com o seu cliente, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a sessão de crenças é uma sessão de limpeza. Então, ela pode ser vista como um pronto atendimento, um pronto socorro. É uma sessão que você vai fazer quando o seu cliente tá com muitas questões que está impedindo ele de avançar, que impede ele de ir para o próximo nível, dar o próximo passo. Tem várias coisas que estão bloqueando, atrapalhando o processo do seu cliente. Então é nesse momento que você vai aplicar uma sessão de crenças, tá? E o que acontece? Você que é terapeuta, você que está entrando nessa área, você que é coach, que trabalha com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, as crenças, como é uma sessão de limpeza, então você vai levar o seu cliente para acessar algumas memórias que não são boas. Por quê? Porque naquele momento ele criou uma crença que está bloqueando ele hoje. Então você vai mexer com algumas situações, com dores internas do seu cliente. E o que acontece? Quando a gente faz esse trabalho e a pessoa faz essa limpeza de crenças, ela ressignifica e ela entende que a crença que ela tinha ajudou ela até em algum momento da vida dela, mas hoje não ajuda. Então ela entende que o benefício que ela teve em algum momento da vida dela, hoje ele está enfraquecido, vamos pensar assim, né? Os malefícios são maiores do que o benefício que ela teve no passado com essa crença. Então ela vai ressignificar, ela vai olhar com outros olhos. Então são outros paradigmas, né? Que você vai ajudar o seu cliente a entender e a construir. O que são paradigmas? Paradigmas é o nosso conjunto de crenças. Então, a partir do nosso conjunto de crenças, nós temos as nossas ações e os nossos resultados, que é o nosso comportamento, e o que resulta do nosso comportamento é tudo que nós temos hoje. Então, quando você faz esse processo com o seu cliente, você vai trabalhar algumas questões que são dolorosas para ele, ok?
Então, por esse motivo, você não vai ficar muito tempo trabalhando crenças. Por quê? Porque se você fizer isso, você olha a todo momento para algo que você não quer. Então, você está levando o seu cliente como se você estivesse ajudando ele a reforçar algo que ele não quer. O que isso significa? Toda vez que a gente coloca a nossa atenção em alguma coisa, nós expandimos aquilo, né? Aquilo aumenta, aquilo cresce. Então, a sessão de crenças é para você olhar, ressignificar e limpar. Quanto mais você olha para crenças, né? Passando do momento do socorro, que isso fique bem claro, né? Então, olha, fez o socorro, fez a limpeza, fez o atendimento. Então, é hora de começar a olhar para aquilo que você quer, para aquilo que o seu cliente deseja. Porque se você ficar muito tempo fazendo sessões incessantes de crença, você ajuda o seu cliente a olhar para aquilo que ele não quer. Então, quando você faz a sessão de crenças e você limpa a crença, você, profissional, vai fazer o quê? Ajudar o seu cliente a ter consciência. Você vai treinar o seu cliente a ter cada vez mais consciência, presença, para ele conseguir andar com as próprias pernas. Para quando terminar o seu trabalho, ele te agradeça e ele consiga fazer o trabalho consigo mesmo. Ele entende o que acontece com ele e ele consegue identificar o que ele precisa fazer. Ele consegue identificar quais são as crenças que estão aparecendo e você ensina a eliminar essas crenças. Então, esse é o seu papel como profissional. Ajudar o seu cliente a identificar as próprias crenças e fazer a limpeza, estar consciente, ajudar o seu cliente a ter uma mentalidade positiva, uma mentalidade que leva ele focado naquilo que ele quer, naquilo que ele deseja. Porque, olha só, quando você fica muito focado, você profissional, fazendo somente sessões de crenças, é como se você tivesse cavando debaixo de uma montanha, fazendo um buraco debaixo de uma montanha, para depois começar a escalar a montanha. Você já viu alguém que vai fazer uma escala, né? Vai fazer escala em montanha e faz um buraco, né, por baixo da montanha? Eu nunca vi. Sempre o que acontece em uma escalada? Você começa do começo da montanha, mas você vai por fora, você começa a subir até chegar no topo. Então, nós temos que estar muito presentes para essa questão. Então, para de cavar buraco, para de levar o seu cliente para o fundo da montanha. Tem que ser feita, mas tenha consciência que o seu papel é ajudar o seu cliente a ter consciência e não depender de você. Porque senão ele vai fazer o processo com você e rapidamente ele vai voltar porque ele não aprendeu, você não ajudou ele a entender o processo e fazer com que ele se sinta confiante, que ele se sinta seguro para ele conseguir andar com as próprias pernas. Isso não significa que ele possa pedir ajuda para você, mas você vai dar um suporte, você vai ajudar o seu cliente de uma forma tão intensa que isso pode ser que demore para ele fazer uma manutenção, que demore para ele voltar. Por quê? Porque você deu todo o suporte necessário para que ele tenha total consciência sobre si, que é o autoconhecimento. Então você ensina. O meu papel aqui como mentora é ajudar vocês profissionais a terem essa visão, essa capacidade de colocar o seu cliente em um estado de presença e de consciência, para que ele consiga
andar com as próprias pernas, entender o que está acontecendo com ele e fazer o movimento necessário. Em um outro estágio, em um outro momento, que ele vai passar para um próximo nível, e talvez seja um próximo nível muito novo, muito grande, muito extraordinário na vida dele, pode ser que ele te procure e você faça um trabalho, né, de manutenção, de ajuda ali naquele momento para aquele próximo passo. Mas já vai ser algo até um pouco mais rápido. Você não vai mais precisar de um longo tempo para ajudar esse cliente. Por isso que é importante você aprender a trabalhar em grupo. Porque quando você faz esse processo e ensina os seus clientes, trabalha os seus clientes, aplica uma sessão muito efetiva de sessão de crenças e você consegue fazer isso de forma coletiva, você vai trabalhar menos e ganhar mais. Por quê? Porque você consegue atender mais pessoas ao mesmo tempo e fazer isso de forma profunda, mesmo que você acesse crenças individuais dentro do grupo. Então, quando você, como profissional, consegue fazer isso, é incrível, porque você transforma várias pessoas com crenças diferentes que precisam ser trabalhadas naquele momento para cada um. Só que você trabalha todo mundo junto, todo mundo ao mesmo tempo, de forma coletiva, dentro do grupo. E isso é transformador, tanto para você quanto como profissional, quanto para os seus clientes. Porque é dessa forma que você vai conseguir se sentir mais satisfeito, ter mais qualidade de vida. E você vai conseguir ter mais clientes. Por quê? Porque através do grupo, a força do grupo, ela é muito maior do que no individual. Quando a gente fica muito tempo sozinho, a gente perde muito conhecimento. Quando nós estamos em grupo e a gente aprende com outras pessoas, né, na questão social e tudo mais, a gente cresce muito mais rápido, os conflitos, a convivência, os problemas, até as coisas ruins, né? Entre aspas, faz com que a gente cresça mais, aprenda mais, porque o meu conjunto de crenças, o meu olhar para o mundo é diferente do outro. Então eu vou aprender qual é o olhar do outro, qual é o ponto de vista do outro, e de repente é exatamente isso que eu estou precisando para mim, para minha vida. E é isso que acontece quando você desenvolve pessoas em grupo. É isso que acontece quando você consegue fazer essa escala financeira para o seu negócio como terapeuta, como coach, como profissional de desenvolvimento humano. Então, quando você faz esse trabalho, isso fica muito mais poderoso. Por isso que não adianta, quando você vai fazer um atendimento, você ter lá um arsenal, né, lindo, maravilhoso, mas parecer um chão de fábrica, parecer uma linha de produção. Com desenvolvimento humano, não dá para ser uma linha de produção quando você atende no individual. Por isso que é tão desgastante. Porque no individual você vai trabalhar de forma muito personalizada, dentro daquilo que o seu cliente precisa, daquilo que ele está trazendo para você. Essa questão de ser tão personalizado tem uma vantagem, porque isso agrega valor no seu trabalho, porque não vai ser igual o processo do outro, você vai trabalhar olhando para esse cliente, então você pode cobrar mais caro. Quando você faz isso no grupo, porém, você não consegue atender no individual várias pessoas. Então, ainda assim, mesmo que você cobre um valor mais alto para atender no individual, essa pessoa vai te pagar parcelado. Então, no final do mês, você continua recebendo pouco, você continua recebendo aquilo que você gostaria. Então, quando você faz isso, ou você vai ter que lotar a sua agenda, que você não quer isso, você quer ter liberdade de tempo, você quer ter tempo para você, para ter tempo para sua família,
ter tempo para descansar, para se divertir, para se alimentar direito, para ter melhor qualidade de vida. Ninguém quer uma agenda lotada. Então, mesmo que você cobre um valor mais alto para atender no individual, essa pessoa vai te pagar parcelado e no final do mês você não vai receber a quantidade que você gostaria ou que você merece. Então, você vai continuar se sentindo insatisfeita e é por isso que muitas pessoas desistem da profissão, da área de desenvolvimento humano, porque acha que é uma área que não dá dinheiro, que a pessoa não consegue ter conforto de vida, qualidade de vida através desse trabalho, por isso muitas desistem. Então, quando você começa a fazer um trabalho em grupo e acessar essas crenças, entendendo qual é o momento certo de acessar uma crença profunda, fazer uma limpeza e colocar o seu cliente em ação, e aí sim você vai alinhar o processo com outras ferramentas através de um método que te dê um passo a passo para o seu cliente chegar no objetivo dele, para aquilo que você entrega, e isso você consegue fazer em grupo. Então esse processo em grupo, ele traz muito mais segurança para você, porque aí sim você vai usar um passo a passo com todo mundo junto e você vai entender qual é a necessidade do grupo, porque sempre tem um tema que o grupo traz, apesar de você ter o seu público-alvo, apesar de você ter algo que chama, né, aquelas pessoas para chegarem até você, por exemplo, relacionamento amoroso, né? Então a pessoa já sabe, eu vou procurar fulana porque a fulana trabalha com relacionamento amoroso e eu preciso trabalhar essa questão na minha vida, então eu vou procurar tal pessoa. Ok, aí essas pessoas chegaram para você porque você é essa pessoa que trabalha com um relacionamento amoroso, certo? Só que dentro do grupo, todas elas estão procurando, tem uma questão ali que trouxeram elas para esse trabalho de relacionamento amoroso, por exemplo. Só que o grupo, quando as pessoas vão se inscrevendo para esse trabalho, elas trazem um tema. O que é esse tema? É uma necessidade coletiva, é um assunto, é algo que todas aquelas pessoas estão precisando trabalhar, é algo em comum. Então isso é muito interessante, cada grupo vai trazer um tema diferente, uma necessidade coletiva diferente. Então você vai fazer o seu trabalho, mas você vai estar atenta a esse tema. Mesmo nas sessões de crenças, quando você vai fazer a sessão de crenças de forma coletiva, em grupo, existe uma crença que é coletiva, que é esse tema que as pessoas vão trazer para você, além das crenças individuais. Então você vai ter os dois olhares, esses dois olhares para o grupo quando você for fazer o seu trabalho. Desativar as crenças em grupo. Então você vai conseguir entender quais são as crenças individuais e como você conduz isso, e você também vai entender qual é a crença coletiva que aquele grupo está trazendo para você, que é o tema, que eu chamo de tema. Cada grupo vai ter um tema diferente e você vai se conectar com esse tema, você vai ter clareza sobre esse tema, para você conseguir se conectar com as pessoas, ter conexão com essas pessoas, porque é isso que vai te trazer segurança e confiança para você desenvolver pessoas em grupo. Essa é uma das coisas, né, que traz muita confiança e segurança para você trabalhar em grupo. Então você cria uma conexão muito grande quando você tem clareza sobre isso. E aí sim, você começa a fazer transformações incríveis, né, com essas pessoas. Essas pessoas convidam outras pessoas e é assim que você vai renovando o seu trabalho.
cada grupo que termina, cada ciclo que fecha, vem novas pessoas, né? Para um próximo trabalho, para um próximo programa que você vai conduzir. E muitas vezes vem por indicação. Então, quando você faz um trabalho coletivo, um trabalho em grupo, essas recomendações, né? Elas vêm em grupo também. Então, vem em massa, vem em maior quantidade. Quando você atende no 1 a 1, essa pessoa vai falar para algumas pessoas ali do ciclo, né? Que ela perceber, que ela entender que aquela pessoa, que você pode ajudar aquela pessoa. Então, vem algumas pessoas dessas indicações. Agora, imagina se você atender várias pessoas. Então, essas várias pessoas, e você fez um trabalho muito bem feito, essas várias pessoas vão trazer várias outras pessoas. Então, imagina que você fez um trabalho com 10 pessoas. Cada uma indicou mais 3 pessoas, já são 30 pessoas para você num próximo grupo, em um próximo trabalho. Então, num primeiro grupo que você fechar com 10, no próximo você pode já ter 30. Então, percebe quantas coisas, né, a gente consegue entender a vantagem, os benefícios que tem para você desenvolver as pessoas em grupo, porque não é só para você, profissional, que é um benefício para as pessoas que estão sendo desenvolvidas também. Por quê? Porque elas vão receber um trabalho extremamente profundo, com uma profissional extremamente capacitada, fazendo um trabalho extremamente importante e sério. Ela vai conseguir pagar menos do que ela pagaria num trabalho individual, em um processo individual. Então você consegue fazer um trabalho quase que social, vamos pensar, né? Porque tem várias pessoas que gostariam de fazer esse trabalho, mas no individual ela não consegue pagar nesse momento, né? É algo que ainda não está dentro das crenças dela para ela criar esse dinheiro e poder fazer esse processo com você no individual. Mas de repente dentro do grupo, de forma coletiva, o valor é menor e ela consegue, ela vai ter acesso ao seu trabalho. Então tem muitas vantagens e muitos benefícios dos dois lados, né? Tanto para quem chega até você, quanto para você que vai trabalhar menos e vai ganhar mais. E você consegue fazer esse trabalho de uma forma muito mais rápida e muito mais fácil, porque as pessoas que são mais resistentes dentro do grupo, elas vão ter mais facilidade para entender quais são suas crenças. Você, como profissional, vai ter muito mais facilidade para ajudar esse cliente a entender a sua crença. E quando você desativa uma crença, né, de alguém que se expõe ali no grupo, essa limpeza acontece de forma coletiva. Você acaba fazendo a limpeza no grupo todo, porque as pessoas são mais parecidas do que diferentes. Então, a minha história é parecida com a história do outro. E de repente eu tenho a mesma crença que o outro. Então, quando você faz esse trabalho de forma coletiva, em grupo, você desativa uma crença, você desativa de todo mundo. E aí você já, outra pessoa já traz uma outra questão, você ajuda esse cliente a desativar essa crença, você já desativa mais um tanto. Então é muito grandioso esse trabalho, as pessoas saem de um trabalho em grupo muito renovadas. E agora, nesse momento, nós estamos em alta dos trabalhos presenciais, né? Então, esse trabalho é fantástico no online. E a demanda, olha só, que coisa incrível, né? Você pode escolher o que você quer fazer. Porque hoje, depois da pandemia, com a pandemia, facilitou muito o trabalho online. Então, hoje, a gente consegue fazer isso com muita facilidade. Nós temos métodos, ferramentas, formas
e isso ficou tudo natural, né? Fazer de forma online. As pessoas que tinham resistência à questão da internet hoje não tem mais. E para o presencial está sendo uma delícia poder voltar. Está sendo maravilhoso, as pessoas querem o contato. Então estamos nesse momento em alta com o trabalho presencial. Então, para você que quer fazer um trabalho na sua cidade, nas cidades próximas, né? Você consegue fazer de forma presencial e não interessa se a sua cidade é grande ou pequena. As pessoas têm uma necessidade muito grande nesse momento do contato pessoal, do contato físico, e muitas pessoas estão precisando do trabalho de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Então, o terapeuta, o coach, o profissional de desenvolvimento humano está em alta. As pessoas estão em busca de autoconhecimento, elas estão em busca de entender quem elas são, para poder passar para um próximo nível, para ter mais prosperidade, abundância, né? Se conectar com a sua carreira, identificar, para poder trilhar uma vida profissional de mais sucesso, mais feliz. Então, você que é profissional da área de desenvolvimento humano, aproveite esse momento. Aproveite para se atualizar, aproveite para ter conhecimento, para aprender novas técnicas, métodos, porque esse profissional cada vez mais será solicitado, será cada vez mais procurado. Então, se você estava pensando em desistir em algum momento, não desista. Você tem ferramentas, você tem um método que vai ajudar você a levar os seus clientes a atingir os objetivos deles, e você automaticamente vai atingir os seus objetivos, né? Então é entender isso tem que estar muito claro, né? Isso tem que estar muito claro. Como que eu consigo fazer escala financeira do meu negócio como profissional de desenvolvimento humano? É trabalhando as pessoas em grupo, é atendendo várias pessoas ao mesmo tempo. Quando você faz isso, você faz escala financeira do seu negócio, você consegue ter uma vida mais feliz, mais plena, com mais liberdade para você fazer e ser o que você quiser, tá? Então, dessa forma, você consegue se manter como profissional da área do desenvolvimento humano, ok? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, alguém quer falar alguma coisa? Pessoal entrando aqui na live, sejam todos bem-vindos. Olha que honra, né? Zina Borsari aqui na minha live, Miltinho, Patrícia, sejam todas bem-vindas, bem-vindo. Deixa eu olhar aqui se eu falei tudo, se tem alguma coisa que eu deixei de falar, porque eu escrevi até algumas coisas aqui, né? Para não esquecer. Ok, é isso mesmo. Então, isso tem que estar muito claro para você que é profissional. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aqui para mim, se quiser colocar na caixinha de perguntas, ou você que está assistindo no gravado, né? Eu deixo sempre as lives de terças-feiras gravadas. Você que está assistindo no gravado e tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui embaixo nos comentários, ou se quiser mandar um direct para mim, pode mandar também, que eu respondo para todo mundo, tá? Então, essas questões profissionais, né, da pessoa que trabalha com desenvolvimento humano é muito importante, né? Entender que existem algumas coisas que, quando a gente aprende e a gente começa a aprender, né, ferramentas, técnicas, é muito gostoso. Então, a gente acaba criando uma rotina de aplicar essas sessões, muitas vezes até de fazer conosco mesmo, né? Aplicar as sessões em nós mesmas, né? Porque a gente entende o processo, vê qual é a maravilha daquilo, o resultado que aquilo traz, e a gente acaba trazendo isso para nossa vida como uma rotina,
Mas é muito importante entender que a sessão de crenças é uma sessão de limpeza, tá? Então não é uma sessão que você vai ficar fazendo por muito tempo. Por isso que lá na mentoria facilitadora eu ensino a acessar crenças profundas e eu ensino como você faz o treinamento. Eu vou falar aqui, né? O treinamento que você vai ensinar o seu cliente a fazer. Então, ele tem que entender o seguinte: você vai ajudar ele a acessar a crença, mas depois você vai ensinar ele a treinar. O que é treinar? É começar a treinar a nova mentalidade, treinar uma nova crença, algo que faz sentido para ele, na direção daquilo que ele quer. Então, aquilo que estava atrapalhando a vida dele, ele entendeu e ok, fez bem até um certo ponto da vida, a partir de agora não faz mais. Então, como que você vai treinar? Porque a crença, ela cria uma dependência química mesmo, porque ela emite alguns sinais de várias coisas, né? Até de regulação de hormônios no nosso organismo, que faz com que a gente haja de certa forma, que tenha um comportamento assim ou assado. Isso é muito explicado pela biologia da crença. Tem um estudo que é feito só sobre isso, que fala sobre a biologia da crença. É como a crença funciona no nosso organismo. Por isso que a crença, ela é passada de geração a geração. Então, por exemplo, quando você... Isso é muito profundo, tá? Que eu vou falar agora, tô até passando aqui um pouco o tema, mas vamos lá. Para você entender como isso é sério e é importante e por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de ter um novo comportamento. E é por isso que você precisa treinar, ensinar o seu cliente a treinar. Vamos lá, deixa eu ensinar isso aqui, falar da biologia da crença. Então, o que acontece? Por exemplo, quando uma criança tem uma mãe que usa droga durante a gestação, quando essa criança nasce e ela perde a absorção, né, da droga, né, da química que a mãe estava ali consumindo durante a gravidez, esse bebezinho, essa criança que nasceu, ela entra num estado de abstinência, porque ela fica sem a droga no organismo. Então é muito triste, é uma cena muito chocante de se ver, né? Então isso acontece com o bebê. Então os médicos têm que ficar, eles, né, fazendo ali, sabendo, né, do pré-natal dessa mãe, eles já se preparam para cuidar desse bebê, para ter um preparo diferente para cuidar desse bebê, tá? Porque essa droga não vai mais chegar no organismo e a criança vai sentir a falta dessa química no organismo. E a crença, ela funciona dessa forma, tá? Olha só como isso é profundo, e isso já é para quem já entende sobre crenças e já estuda isso. A crença é um pensamento, né, que a gente tem, um conjunto de crenças que muitas vezes é passado de geração por geração. Então você nem sabe como você aprendeu aquilo. E durante a sua vida vai acontecendo algumas coisas que você vai reforçando aquela crença. E são crenças, muitas vezes, inconscientes, tá? Então, quando vem uma crença de geração por geração, é uma crença inconsciente. E aí algumas coisas acontecem e você reforça essa crença. E por que ela é biológica, né? Por que isso acontece no nosso organismo? Porque os nossos pensamentos, eles conduzem a nossa química do nosso organismo. Então, você vai sentir ansiedade. O que é ansiedade? Deu um play. Aconteceu algum pensamento que ativou
e acelerou o seu batimento cardíaco, a sua respiração, te deu ansiedade. Por que as pessoas têm crise de ansiedade, pânico? Entende de onde vem? Tem um play aí, né? Tem um pensamento que é acionado, que dispara essa química no nosso organismo, tá? Então, o que acontece? A mãe ali, quando ela tá grávida, né, a mulher, ela tá com o seu conjunto de crenças e a criança tá recebendo essa química. A partir do conjunto de crenças da mãe, a criança recebe a mesma química do organismo da mãe. Então, ela já nasce com esse sistema, né, da crença. Por isso que é a biologia das crenças, ok? Então, comece a entender o quanto isso é profundo. Por que as pessoas têm dificuldade em mudar o comportamento e ter um resultado diferente? Por isso que a gente precisa ensinar o nosso cliente a treinar. Porque a partir do momento que você ajuda o seu cliente a entender qual é a crença que estava atrapalhando a vida dele, qual é o pensamento que ele tinha lá no subconsciente, uma crença profunda, raiz, que estava atrapalhando a vida dele, ele vai ter que treinar um novo pensamento para gerar uma nova química no seu organismo. E aí sim ele vai ter um novo comportamento e um novo resultado. Então, quando você tem um comportamento, as pessoas reagem de uma forma. Quando você tem outro comportamento, as pessoas reagem de outra forma. Então, qual é o resultado que você tem hoje na sua vida a partir do comportamento que você tem? Quando você muda a crença, você muda o comportamento e você muda o resultado da sua vida. Então, Anitta, eu quero ter mais sucesso profissional, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não sei porque eu não consigo fazer venda, eu não consigo me realizar profissionalmente. Tem crenças, paradigmas que estão atrapalhando você para ter sucesso profissional, para conseguir fazer venda, para ter uma renda financeira que você merece, que você trabalha para isso. E por que esse dinheiro não chega até você? Então, existe um conjunto de crenças que estão regindo o seu comportamento e fazendo com que você tenha esse resultado. Então, você como profissional, quando vai atender os seus clientes, você precisa ensinar o seu cliente a fazer o treino para que ele mude a mentalidade e passe a gerar uma nova química no seu organismo para que ele consiga ter comportamentos diferentes. Então, é igual a química de uma pessoa que gosta de ficar deitada, parada, assistindo TV, ficar quieta, de uma pessoa que é mais ativa, que gosta de agito, que gosta de movimento. É diferente, né? A química de uma pessoa para outra, quando a gente olha, né, com esse olhar, é diferente. Por que às vezes a gente fala assim, nossa, hoje eu tô tão sem energia, ontem eu consegui fazer várias coisas, eu estava muito ativa, eu estava me sentindo com muita energia, mas hoje eu tô sentindo que eu tô com a energia baixa, eu não tô com vontade de fazer, eu tô com sono, eu tô com preguiça, eu tô me sentindo lenta. Por quê? Porque mudou a nossa química. O nosso organismo tá diferente. E o que tá por trás disso? Um conjunto de crenças, ok? Então, quando nós entendemos a profundidade disso, a gente consegue fazer um trabalho com o nosso cliente de uma forma muito mais profunda, de forma com que ele entenda o que está acontecendo com ele e que você ajude ele a treinar o novo comportamento. Por que tem cientistas que falam sobre o 21 dias? Porque já foi estudado, comprovado cientificamente,
que quando você treina um novo comportamento durante 21 dias, a sua mente entende que aquilo já faz parte da sua rotina e isso para de ser algo ruim. Você para de sentir que aquilo é algo que você não quer fazer e a sua mente fala, ok, isso já faz parte da sua rotina e você se sente aliviado e aquilo se torna algo natural para você. Então, quando você começa a ir na academia, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, é difícil, você não quer. Por quê? Porque é um novo comportamento. A sua mente fala para você, ai, não vai, amanhã você vai, hoje é sexta-feira, né? No final de semana pode, isso e aquilo. Por quê? Porque é a sua zona de conforto. É assim que a sua mente foi treinada para ajudar você. Ela entende que o que você já tem, o que você já sabe é suficiente. Então é por isso que é difícil toda vez que você começa um novo hábito, que você treina, quer treinar um novo comportamento, como ir para a academia, por exemplo, né? Então a gente se sente muito cansada, não quer ir no outro dia. Só que depois que você começa a treinar sua mente, fala assim, não, fica tranquila, só mais hoje, só mais hoje, só mais hoje. E você vai todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você treina a sua mente, faz com que ela relaxe, com que ela mande para o seu organismo uma nova química e mostre para você que aquilo é gostoso agora, que isso agora faz parte da sua zona de conforto, daquilo que é prazeroso e gostoso para você. Então para de ser uma coisa ruim e começa a ser algo bom. Então quando você consegue levar isso para o seu cliente, você consegue trazer algo confortável para ele. Porque muitas vezes, o que o cliente tem medo, né? Ele tem medo da mudança. E quando você é um profissional que ativa crenças em uma conversa, você mostra para ele que a mudança é leve. Então, quando você fala assim, olha, você não precisa mudar, você só pode começar a fazer, se você quiser, você pode escolher fazer algo que você quer, ser você mesma, fazer as coisas que você gosta. Olha como é leve, olha como é gostoso, mas o que você fez a partir desse momento? Você mudou o paradigma, você mostrou uma outra janela, uma outra forma de olhar para a mudança. Então, quando você fala assim, você não precisa mudar, você pode escolher começar a fazer o que você quiser. Você pode escolher a fazer agora o que você gosta. Você pode escolher ser você agora, a partir de agora. Olha que interessante, nós estamos falando da mesma coisa, só que nós estamos falando por um outro paradigma, com outro olhar. Então, é isso que você aprende a fazer com o seu cliente, a levar leveza, clareza. Quando o seu cliente fala assim, nossa, uau, entendi. Ah, entendi. Sabe aquele, entendi. É isso, esse é o seu papel. Ajudar o seu cliente a ter clareza, fazendo perguntas poderosas que geram reflexão, ajudando o seu cliente a chegar na onde ele deseja, fazendo um entendimento sobre ele mesmo, puxando dele, né, acessando da sua própria essência aquilo que é melhor para ele. O seu cliente sabe o que é melhor para ele. O seu papel é ajudar o seu cliente a acessar essa informação. Isso é o mais maravilhoso desse trabalho de desenvolvimento humano, ok? Agora imagina fazendo isso de forma coletiva, em grupo. É maravilhoso. Bom, eu vou parando por aqui, quase 1 hora de live, muito gostoso
trazer esse conteúdo, trazer esse assunto. Então, se você gostou, deixa seu comentário aqui que eu quero saber. Compartilha essa live com outras pessoas. Manda mensagem para mim pelo direct que eu vou responder para você. E lá nos meus stories eu sempre deixo caixinhas, né, para vocês escreverem para mim. Então fiquem atentas lá nos stories, escrevam, conversem comigo, para eu sempre trazer assuntos, conteúdos, tirar as dúvidas, né? Essa live de terça é para isso, né? Uma mentoria gratuita, aulões para vocês que querem aprender mais e serem profissionais reconhecidas, solicitadas e ter um legado incrível, deixar um legado incrível para tantas outras pessoas, tá bom? Beijo para vocês, um prazer estar aqui e a gente se vê. Até mais!